Essa oficina, né, ela começou em 1974, junto com a história do metrô, né, a operação do metrô, e ela constitui aqui o bloco A, onde está as oficinas que fornecem o insumo para a gente fazer a manutenção nos trens, né, e propriamente as linhas de manutenção dos trens. Então a gente trabalha em conjunto aqui no bloco A, utilizando equipamentos que são revisados nas oficinas e a manutenção dos trens aqui nas valas de manutenção. A nossa principal rotina aqui é a inspeção periódica dos trens a cada 30 mil quilômetros. Essa inspeção a gente chama de inspeção N2, né? O trem chega de manhã para nós, em torno de 6 horas, 6h30 da manhã. É feita uma pré-inspeção com o trem ainda no norte do bloco. Depois disso, essa inspeção traz o trem para dentro do bloco, onde a gente checa vários equipamentos que estão num plano de manutenção. Esse plano de manutenção é elaborado pela engenharia e depois de checadas essas inspeções e realizados os reparos, a gente faz um compilado, vê se esse trem vai conseguir ser liberado em torno de 4h30 da tarde. Aí, a partir de 4h30, a operação dos trens absorve o trem novamente para ela, limpa o trem e oferta de novo para o usuário. A gente tem uma área aqui chamada corretiva, é uma área de plantonistas, né? Onde tamanha demanda das falhas que acontecem na via, coisa imprevista, aí ocorrem as atuações. A principal evolução que teve em termos da manutenção de trens aqui, né, foi a renovação da frota, né, porque a gente tinha uma frota com itens de maior complexidade de manutenção, que demandava mais horas para manutenção, e por volta de 2010 houve uma reforma dos trens daqui, aproveitando a caixa do trem, né, que é um material muito bom, a caixa de inox do trem, e modernizando equipamentos que são instalados nessa caixa. Um exemplo, né, um motor de tração que virou um motor de corrente alternada, traz um motor que dá bem menos manutenção, um motor mais eficiente, né? É mais ou menos nessa linha que a manutenção evoluiu e a frota, né, como um todo evoluiu. O trem, ele compartilha o sistema rodoviário com as cidades. Ele não só ultrapassa o limite de uma cidade, como ele compartilha o sistema rodoviário. E a cancela, né, de passagem de nível é um bom exemplo disso. Então você tem o trem interrompendo o trânsito de carros quando ele passa em cima de uma rodovia, por exemplo. A diferença entre carro e vagão é porque a gente tem o seguinte conceito, né? O vagão ele não tem tração própria e o carro tem. Então os nossos carros, eles são chamados assim porque eles têm tração e freio próprios. E um vagão ele é só puxado por uma locomotiva. E o nosso trem pode ser chamado tanto de trem como composição porque ele é composto por 6 carros. Nas linhas 1, 2, 3 e na linha 15 por 7. E já o sistema de metrô ele é blindado, ele não tem interferência com o rodoviário das cidades. Então ele trabalha e trafega blindado do restante dos modais. A gente brinca que é a matriz, né? Esse aqui é o coração do metrô, sem querer tirar a importância dos outros pátios que vieram depois, mas nós somos uma grande família que tenta fazer com que esse sistema ofereça o melhor serviço para a população de São Paulo. Pátio Tamanduateí, tá?
Nós estamos sem câmera lá no patamar do ATI. Então é a mesma... Ah, tá aqui. Então o patamar do ATI tá aqui, ó, os trens paradinhos aqui. Daí esses trens aqui vão entrar no pico, né? Que são aqueles que estão ali, aqueles vermelhos ali, ó, I10, J51, I20, I06. Então os trens eles estão paradinhos aqui, que eles vão entrar na operação comercial no pico tarde. E aqui é o console de elétrica, tá? Mesma coisa, né? Então sempre que tem atuação de SPAP e precisa energizar, aqui o console de elétrica é que energiza, tá vendo? Então esse aqui é todos aqueles equipamentos que estão ali, só que ele muda de tela. Próxima estação, Futuro. Desembarque pelo lado direito do trem. A gente está aqui exatamente na estação Anália Franco, né? Na Futura Estação Anália Franco, que é uma das estações da expansão da linha 2 verde, que é a linha paulista. Ela vai até Dutra, até Guarulhos. Nós estamos construindo agora o trecho que vai de Vila Prudente até Penha, ligando com a linha 3. Essa estação é uma estação muito importante, é uma estação escavada com método invertido, ou seja, você faz uma escavação e vai fazendo as lajes ao mesmo tempo. E aqui passam 3 vias, duas vias principais e uma auxiliar, para ter um retorno de trem. Na verdade, para construir uma estação, você tem basicamente 2 métodos. Ou você faz um poço e faz em túnel, por baixo de tudo, ou você abre a céu aberto, escava uma vala, uma grande vala, né? A linha 1, por exemplo, ela foi escavada do Jabaquara até a Liberdade, todo com método aberto, chama cut and cover, ou VCA, vala a céu aberto. Quando você precisa desocupar a área de cima rapidamente, liberar, ou por algum motivo técnico, ao invés de você escavar de uma vez, você faz primeiro uma laje, escava debaixo dessa laje, faz outra laje, você faz ao contrário. O método convencional, você escava até embaixo, concreta a laje de fundo e depois vai concretando as lajes, é o contrário. Então é feito várias etapas de projeto. A primeira é o projeto funcional ou anteprojeto, onde você estuda os melhores lugares para pôr as estações, onde vai ter mais demanda de passageiro, onde vai atender uma escola, um hospital, onde tem terreno livre para colocar, ou onde vai doer menos desapropriar, tudo isso tem que ser pensado. Depois dessa etapa, a gente entra na etapa de projeto básico. Esse projeto básico é o que vai planejar a obra de engenharia mesmo. Se vai fazer em método invertido, se não vai, se vai escavar com uma tuneladora ou não, vai fazer com método convencional de túnel, que é o chamado NATM. E aí você planeja tudo isso, faz um projeto, calcula tudo, calcula o custo desse projeto, e aí depois disso isso vai para a concorrência. E aí as empresas dão os preços, olha, eu construo esse trecho por tantos milhões. A gente estuda o solo e faz sondagens ao longo da linha para tirar amostras do solo, para ver como é que ele é. Às vezes é solo, às vezes é rocha, às vezes é solo bom, às vezes é solo ruim. Agora, essa amostragem, ela não é perfeita, ela é que nem uma pesquisa eleitoral. Você pega alguns pontos para entender o todo. A probabilidade de a gente acertar 100% o que vai encontrar na frente é 0. A gente acerta os grandes grupos, mas às vezes ocorrem coisas localizadas, porque as sondagens elas ficam mais ou menos a cada 50 metros uma da outra. E na área urbana é muito difícil você fazer exatamente onde você quer. Porque às vezes tem uma casa, tem a sala da Dona Maria, você fala, posso tirar a televisão para fazer uma sondagem? Não dá. Então a gente tem que usar do conhecimento que a gente tem de geologia e geotecnia para entender tridimensionalmente como é que essas camadas são, como é que a água está nessas camadas, que tudo isso vai influenciar o projeto de engenharia. Aqui no caso da linha 2 verde, eu tenho uma grande variação de profundidade, tá?
Inclusive, aqui na Estação Anália Franco, é o nosso trecho de menor profundidade, ou menor cobertura, como a gente costuma chamar. Cerca de 9 metros de profundidade, tá? Mas em alguns trechos aqui da linha 2 verde, a gente chega a mais de 40 metros de profundidade. Olha, a primeira coisa é que você pegar a linha 1, por exemplo, há 50 anos atrás, você imagina que você abriu uma vala do Jabaquara até a Liberdade. Quase 8, 10 quilômetros, rasgando a cidade inteira, derrubando todas as edificações de um lado da avenida. Hoje a gente não faz mais isso. Mas não é que aqui fazia, o mundo fazia isso. O metrô de Toronto foi assim, vários lugares foi assim. É uma época que se usava muito esse tipo de solução. Hoje a gente busca soluções que interfiram o mínimo possível na cidade. Que soluções são essas? São túneis, basicamente. Só as estações são pontos de entrada dos passageiros. Você precisa dele. Como é que ele vai chegar no trem? Então você tem as estações, que depende do lugar, também são feitas em túneis, só tem um posto de acesso. Você chega para colocar as escadas. Na época da linha 1 não existiam essas bancas. Na época da linha 1 ela foi construída bem mais rasa, porque podia no Espigão, lá na Avenida Jabaquara, tudo, vala a céu aberto. E era colocado uma estrutura de concreto dentro e em volta dela iam colocado camadas de asfalto. 7 camadas de asfalto, 7. Asfalto, esse produto aqui que se chama de bidim, que é uma manta asfalto, era uma impermeabilização caríssima, muito difícil de executar. E se tivesse um vazamento de um poço de combustível, dissolve ela, tá? Acontece que a Avenida Jabaquara ela está no alto, então não tem praticamente água. Não é uma estação, não são uma linha que a cobertura de água é muito grande. Quando vai para a Zona Norte, do centro para a Zona Norte, ela já pega o elevado, então não tem esse problema. Só que quando foi fazer a linha 3, que foi feita antes da linha 2, que é Marechal Deodoro, República, Santa Cecília, já tinha alguns problemas de entrada de água nessa metodologia antiga. Então o metrô patrocinou estudos, foi buscar no exterior um concreto mais impermeável, tá? Que é o chamado concreto de baixa permeabilidade. E foi utilizado uma metodologia alemã, complicada também, deu um resultado, mas é o que se tinha na época no mundo, tá? Resultado razoável. Só quando foi fazer a Vila Madalena, a estação Vila Madalena, que a gente notou que as tecnologias que tinham não estavam dando conta. Então a gente foi atrás de trazer essa tecnologia das mantas de PVC para o Brasil. Então fomos estudar, usamos a norma suíça, equipamentos importados, fizemos testes. Tem um poço de ventilação ao lado da estação Vila Mariana, que é da linha 2. Foi o primeiro poço do Brasil, a primeira obra do Brasil com essa metodologia. Vieram os técnicos da Suíça para implantar. E aí criou-se o mercado, criou-se a demanda no mercado e as empresas se desenvolveram. E hoje a gente aplica generalizadamente isso para não entrar água. O objetivo é não deixar a água entrar, porque ela entra é sempre complicado, tá? Nesse aspecto o metrô sempre foi pioneiro. Essas paredes que eu falei para você que faz em volta antes de escavar, a gente chama de parede diafragma. A primeira obra dessa no Brasil foi a Estação São Bento da linha 1. Isso há 50 anos atrás.
Então, essa máquina que a gente utiliza hoje aqui na linha 2 verde, ela já foi usada em máquinas similares na linha 4 amarela e na linha 5 lilás, tá? Ela é a máquina mais moderna que existe para escavações em meios urbanos, tá? Que é o famoso statusão, né? Que a gente chama de tuneladora, tá? Aqui na linha 2 verde ela foi batizada como Cora Coralina, tá? Então, por que a gente utiliza esse tipo de máquina para escavar como túneis da linha 2 verde, né? Além de ser túneis muito extensos, eles são, em sua maioria, eles passam embaixo das residências, dos prédios, né? Das utilidades urbanas, ruas, avenidas, tá? Então, essa metodologia mais moderna, ela é exatamente pensando em você induzir o menor recalque possível na superfície, tá? A menor movimentação possível na superfície, para que a gente mantenha as condições encontradas da maneira que a gente projetou antes de passar o túnel. Essas máquinas, elas foram dimensionadas, né, e pensadas para que a escavação fosse feita numa parte da frente da máquina, tá? E logo, poucos metros para trás, são montados os segmentos de anel, e a gente consolida o túnel pronto, tá? Então a metodologia da máquina é nesse sentido. Eu consigo, na frente da máquina, manter uma pressão, tá? Que é simular, eu simulo a pressão que existe no local, né? Naquela profundidade, tá? Eu simular aquela pressão, escavo e logo em seguida, um pouco para trás, uns 14 metros para trás, eu monto os anéis. Isso faz com que a gente consolide aquele anel montado aqui, inserido em solo, e com isso eu induzo o menor recalque possível na superfície. Esse material de escavação, ele vai sendo retirado por um parafuso, uma rosca, que joga esse material em esteiras, e ele é transportado essa esteira por dentro do túnel, no nosso caso aqui até o nosso canteiro base, que é no complexo Rapadura, que é onde a gente montou a tuneladora, tá? Essa máquina, ela vai sendo abastecida instantaneamente com alguns materiais que a gente fabrica também em Rapadura e vem por dentro do túnel através de tubulações, tá? Então, tudo que a gente precisa de suprimentos para a máquina poder funcionar, a gente tem um canteiro de apoio que por dentro do túnel, por tubo, a gente vai injetando isso dentro da máquina, tá? A máquina tem uma parte dos trás dela que a gente chama de backups, são carros de apoio onde eu consigo armazenar esses materiais e ir utilizando ele conforme a máquina vai avançando. E além disso, esses segmentos de anéis que compõem o anel que a gente monta para poder estabilizar o túnel, ele também é feito uma fabricação num canteiro à parte. Aqui no nosso caso, da linha 2, esse canteiro fica ao lado do Pátio Itaquera, onde esses segmentos de anéis são fabricados, são transportados por esse canteiro nosso em Rapadura. Eles descem através do túnel por um guindaste e vêm dentro de um carrinho. Um carrinho emissor de pneus, ele é transportado até a máquina para que lá ele esteja transportado internamente e montado. Então tudo na máquina é pensado para que ela continue produzindo o máximo de avanços possíveis, tá? Durante um dia. Então na verdade o que a gente tem lá embaixo é uma fábrica de túnel, né? Uma máquina desse tamanho, com toda essa logística sendo pensada para que ela avance o máximo de metros por dia, tá? É pensado desse sentido. É uma fábrica de fazer uma escavação em túneis. É a nossa homenagem, né, a Santa Bárbara. Ela é a nossa padroeira, a nossa protetora, não só dos tuneleiros, como dos mineradores, né? Então, é uma prática, uma cultura, né? A gente ter uma imagem de Santa Bárbara sempre no acesso aos túneis, né? Inclusive, a própria tuneladora tem a imagem dela, né, posicionada dentro da máquina, né? É uma cultura que existe há muitos anos, não só no Brasil, mas fora dele, né? Sempre que a gente vai iniciar um túnel, é feita uma celebração em homenagem a Santa Bárbara, tá? Para que proteja nós aqui dentro da obra, né? Todos os trabalhadores que estão participando e o nosso entorno. Nós temos uma rede hoje de 104,1 km, somado a CPTM, nós vamos para
quase 390 quilômetros de trilhos em São Paulo. Então temos uma rede muito grande na região metropolitana de São Paulo, mas que tem que crescer mais ainda. Hoje em dia tem cerca de 35 quilômetros em obras, então em pouquíssimo tempo aí, em 2, 3 anos, vocês vão ver crescer mais 35 quilômetros, mas a nossa intenção é que a gente ultrapasse os 600 quilômetros de linhas entre trens metropolitanos e metrôs em São Paulo. Eu acho, bom, primeiro que São Paulo, essa vida urbana é o palco das minhas músicas, pelo menos de 90% das minhas composições. É a inspiração, é essa loucura que a gente vive, desde os relacionamentos mais domésticos, de amizade, ao sentimento crítico mesmo dessa cidade, dessa selva cruel que é, né, uma cidade grande como São Paulo e tudo. Então eu acho que o transporte coletivo, o metrô, é fundamental para juntar mais as pessoas. Eu acho que quando você está dentro de um vagão de trem, as pessoas são todas iguais, independente da classe social que tem, entendeu? E isso eu acho muito importante numa cidade que tem tantas diferenças sociais, tantas injustiças, assim, lugares onde as pessoas são parecidas, são iguais. Né? O transporte coletivo traz isso para as pessoas, né? Você paga o mesmo preço e você tem esse acesso a lugares mais distantes, de uma maneira coletiva. Eu acho fundamental e importante. Eu acho que isso que dá uma assinatura de urbanidade para uma cidade. O metrô é um lugar que eu gosto muito de usar. Sempre que eu posso, eu pego o passeio de metrô, porque é um lugar onde eu faço uma certa higiene mental, assim. Não quando ele está lotado tudo, mas eu gosto muito, porque eu ando muito, eu sou um ciclista. Então eu uso muito os metrôs agora, finalmente, tá, acho que todos os dias são liberados, né? Eu uso muito os vagões certos do metrô para andar de bicicleta. Eu sei que tem muitos transportes, muitas coisas que às vezes vai fazer de carro, você vai ficar horas no trânsito e às vezes por um capricho você não vai pegar um metrô e no metrô em 15, 20 minutos você está no lugar que você queria estar. Isso é muito, tem que ser levado em consideração. E aqui eu me inscrevi no PDI em novembro do ano passado. Antes de eu me inscrever, é lógico, tudo que eu faço na minha vida é sempre feito em família. Antes de eu me inscrever no PDI, conversei com a minha esposa. Eu estou me preparando, eu estou preparado. Não vou ter saudade? Vou ter um monte de saudade, mas estou preparado. Sabe, são 39 anos de serviço prestado. Eu tenho certeza, na verdade, que eu prestei um bom serviço e eu sou feliz. Para São Paulo, engraçado, né? É difícil falar de São Paulo sem pensar no metrô. É difícil falar do metrô sem pensar na cidade de São Paulo. Sem o metrô, São Paulo não anda. Você imaginou como você vai se locomover aqui dentro? Porque realmente é o meio de transporte que você vai da leste para oeste, de norte para sul, né? De tudo. Sempre que a gente completa um projeto ou parte dele, se dá uma satisfação muito grande. Levar a expansão de um metrô para a região de São Paulo é uma coisa que dá muito orgulho, não é? Então, para mim é o metrô, é um dos motivos de maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu acho que para São Paulo é literalmente tudo, por causa que o metrô, principalmente você vê a linha vermelha, ele desenvolveu um monte de zona aqui em São Paulo. Zona Leste foi quase inteira desenvolvida por causa do metrô e ele auxilia no transporte de milhões de pessoas todo dia. Então eu acho que é uma das coisas mais importantes daqui de São Paulo, por causa que a gente vê que ele é realmente bom, que ele funciona, ele realmente pode levar para um monte de lugar, então... Pra mim, ele é literalmente São Paulo, o metrô. O que define São Paulo, pra mim, é o metrô daqui, porque é tudo, praticamente. O metrô, até hoje, é o principal veículo para a gente se locomover na cidade de São Paulo, principalmente os jovens que vêm da periferia. Essa ligação com as mais diversas regiões possibilita que a gente possa circular cada vez mais, possa fazer intercâmbio com outras regiões. Então, nesse sentido também, o metrô é muito eficiente e muito necessário para que a gente possa, não só o hip hop, mas qualquer outro gênero musical possa se desenvolver na cidade de São Paulo. É o que pulsa, né? O que faz a São Paulo viver, né? Praticamente.
Eu acredito que é o sangue arterial que move São Paulo, que deixa São Paulo viva. Eu nunca vou esquecer uma história, uma amiga minha falou que encontrou o Paul McCartney no metrô de Londres. E já vi outras pessoas falando sobre isso. Então, se o Paul vai, eu também vou.